Olá pessoal, eu sou Natanael Ribeiro, um dos tutores de língua portuguesa do Projeto Feynman, e na aula de hoje nós vamos estudar verbo. Esse conteúdo é dividido em duas partes, então vamos à parte 1. Primeira coisa que a gente tem que saber é o que é verbo. O verbo é uma classe de palavras, indicações, estados ou fenômenos da natureza. Há outras definições para verbo, mas essas são as principais. E se flexionam a partir de número, tempo, pessoa, modo ou voz. Apesar dessa definição, você pode não entender muito bem. Só que agora a gente vai estudar mais a fundo a estrutura verbal, que é dividida em 3 partes. A primeira é a radical, que é a parte inicial do verbo que dá origem ao resto da palavra, tendo como característica permanecer o mesmo durante as flexões. Por exemplo, aí o verbo comer. O nosso radical é o come e o resto que vem após ele é o resto da frase, da palavra, melhor dizendo, do verbo. E também temos o cante, que vem do verbo cantar, é o nosso radical, e junto com as outras flexões ele não vai se alternar, ok? Também temos a vogal temática, que é a letra que vem logo após o radical. E na vogal temática nós temos 3 conjugações. A primeira conjugação é a vogal temática A. Por exemplo, falar, dançar. Qual que é o nosso radical? O nosso radical no verbo falar é o fal e no dançar é o dance. E a letra que vem após o fal e o dance, que é a letra A, é a nossa vogal temática. Também temos a segunda conjugação da vogal temática, que pode ser e ou o. Por exemplo, nas palavras, nos verbos beber, fazer ou propor. Em beber, o nosso radical é bebe. E em fazer, o nosso radical é faz. E em propor, o nosso radical é prop. E a letra que vem após o radical, bebe, faz e propor, é a nossa vogal temática. Em beber é e, fazer também é e, e propor também é, ou melhor, também não, né? É o. E aí nós temos a terceira conjugação da vogal temática, que é quando a gente trata das vogais temáticas em i. Dormir, evoluir. Em dormir, o nosso radical é dorme, e em evoluir, o nosso radical é evolu. E aí nós temos a vogal temática, que é a letra que vem após o nosso radical. Muito bem, também temos a desinência em estrutura verbal, que é a parte final do verbo, que apresenta a conjugação. E aí, ela vai ser, vamos ver aqui, desinência de modo temporal, indicando modo e tempos, e desinências de número e pessoais, indicando pessoas. E agora nós temos um exemplo completo da estrutura verbal. Você pode pausar o vídeo e tentar identificar o que é cada coisa. Mas ali na letra normal, cante, nós temos o radical, e após o radical, nós temos a vogal temática, que é a. E o rã é a nossa desinência. Então aí fica cantaram. Radical, vogal temática e desinência. Muito bem? Agora nós vamos estudar as flexões verbais. A flexão dos verbos acontece a partir de pessoas, número, tempo e voz. E aí, quando nós temos uma flexão verbal de pessoa, nós temos 3 pessoas. A primeira pessoa é o eu, nós. A segunda pessoa, tu, vós. E a terceira pessoa, ele, eles. Quando eu estou tratando da primeira pessoa, estou tratando de coisas que eu participo. A segunda pessoa, que a outra pessoa com a qual eu estou dialogando participa. A terceira pessoa é uma pessoa que não faz parte da conversa, e aí na conversa, no diálogo, a gente se refere a ela. Quando a gente tem uma flexão verbal de número, nós temos 2 formas, o singular e o plural. A singular acontece quando tem apenas uma pessoa, eu, tu e ele, o plural, mais de 2 pessoas, 2 ou mais pessoas, nós, vós e eles. Há um outro tipo de flexão verbal também, que é os modos verbais. E aí são 3 modos verbais. O primeiro é o indicativo, que expressa fatos de certeza, o que é real. Por exemplo, ele está doente. Ele está doente, qual é o nosso verbo? Estar. E aí, juntando o verbo estar com todo o resto da frase, a gente vê que realmente acontece isso. Então, é um modo indicativo essa frase. O subjuntivo expressa possibilidades e dúvidas. Ainda usando o verbo estar, agora em uma outra conjugação, a frase fica: talvez eu esteja doente.
Então, você percebeu o tom de possibilidade, dúvidas? É assim que se forma o subjuntivo. Também temos o modo verbal imperativo, que expressa ordens e pedidos. Então, por exemplo, quando a nossa mãe diz, faça isso agora. Esse é o modo verbal imperativo e o nosso verbo é faça. E aí, gente, nós temos os tempos verbais e o primeiro deles é o indicativo. E no presente, nós temos várias e várias formas de indicativo. A primeira é o presente, que acontece enquanto se fala. Exemplo, eu canto. A segunda é o pretérito perfeito, que aconteceu antes da fala. Então, aí no exemplo, eu cantei. O pretérito imperfeito acontecia antes da fala, só que ele não ocorre mais. Um exemplo é eu cantava. Também temos aí o pretérito mais perfeito, que acontecera antes de uma ação já ocorrida antes da fala. Ficou bem complicado isso, mas o exemplo você entende. Eu cantara. Futuro do presente acontecerá após a fala, como por exemplo, eu cantarei. E o futuro do presente, do pretérito, melhor dizendo, aconteceria após uma ação já ocorrida no passado, mas aconteceram antes da fala. Então, conjugando o verbo, fica eu cantaria. Também temos o subjuntivo. No presente, a ação que acontece. Exemplo, eu cante. No subjuntivo ainda nós temos o pretérito perfeito, em sentido de hipótese, se acontecesse. Exemplo, se eu cantasse. Ou ainda o futuro do presente, que ainda estamos em sentido de hipótese, mas quando a ação acontecer. Então, exemplo, eu vou cantar. E aí, nós temos o modo imperativo, que é a última forma de tempo verbal. No modo imperativo, nós temos o presente, que possui apenas uma conjugação por se tratar de ordem, e que só é possível no presente. Exemplo, faça sua atividade logo. Isso pode ser a nossa mãe, o nosso professor dizendo isso pra gente. Faça sua atividade logo. Essa é a única conjugação que tem no tempo imperativo. Ok? Muito obrigado por assistir. Qualquer dúvida, deixe nos comentários. Já curte, já compartilhe, se inscreva, porque na próxima semana a gente vai ter a segunda parte da aula de verbos.